A todos, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de palestras aqui na FEC, na continuação do estudo da obra Boa Nova, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier e editada pelo Espírito Humberto Campos. Hoje vamos avançar para o estudo do capítulo 7,
a luta contra o mal, e este trabalho foi preparado e vai ser apresentado pela Maria do Carmo Almeida. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, como habitualmente, com a leitura do texto de Emmanuel e com a oração de abertura. Membros divinos. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular, disse Paulo. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes, transviados, realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje, meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne, através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenómenos de epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho, a sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos, em primeiro lugar. Aqui nos encontramos, uma vez mais, reunidos em teu nome, para estudar as lições que nos deixaste, para estudar as lições que os bons espíritos nos trouxeram também. Queremos hoje, Mestre, transformar as nossas almas cansadas da dor e dos maus procedimentos, e queremos seguir-te, ser os teus servos fiéis. Por isso aqui estamos, para refletir sobre os teus ensinamentos, para deixar que a nossa alma eleve até outras paragens e se deixe envolver pelos espíritos benfeitores que aqui se encontram também e que nos envolvem no seu amor, ajudando-nos a fomentar bem dentro da alma esta vontade de mudança. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, envolve-nos no teu amor, que o teu amor possa transformar-se nessa barreira de luz onde a perturbação não possa entrar e nós possamos, durante esta hora que aqui nos vamos encontrar, ser inspirados pelos benfeitores para bem das nossas almas e de todos aqueles que aqui se encontram. Que hoje e sempre, Mestre, nós saibamos seguir-te fazendo sempre a tua vontade. Ora, no trabalho de hoje, nesta oportunidade que temos de trabalhar mais um capítulo da obra Boa Nova, que é, no geral, uma obra que se dirige muito particularmente aos discípulos de Jesus.
Mas não podemos esquecer que, na atualidade, não são só os trabalhadores do centro espírita que são mais diretamente discípulos do Mestre. Hoje em dia, sobretudo nesta região do mundo onde maioritariamente somos cristãos, já todos nós somos discípulos do Mestre. Tudo isso porque, se não o ouvimos ou não conseguimos entendê-lo há 2000 anos, mesmo que não estivéssemos estado reencarnados nessa altura, naquela região do mundo, estes 20 séculos que passaram foram repletos de oportunidades, de possibilidades que nos foram dadas, de aprender, de estudar, de conhecer o pensamento do Mestre. Então, todos nós somos discípulos e, por isso, este tema da luta contra o mal, na verdade, envolve-nos a todos. Tal como os apóstolos e os discípulos de Jesus de há 2000 anos, também na atualidade o trabalhador espírita, nas suas atividades no centro espírita, por muito se identificar com a doutrina, quer ajudar de uma forma muito objetiva todos os sofredores obsidiados e também os obsessores. Para além de outras situações que naturalmente existem, constata-se que a obsessão é na verdade essa pandemia que demora muito mais a passar do que outras pandemias que já nos acompanham de há muito tempo e que na atualidade, por ser esta fase de transição, parecem estar ainda serem vividas de uma forma ainda mais intensa, porque nesta época de afirmação de cada um de nós, é também um momento em que temos de provar a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa segurança e, sobretudo, a nossa firme decisão de trabalharmos mais as questões éticas da nossa vida, sabendo colocar os comportamentos corretos, substituindo todos os outros que vibraram em nós anteriormente. Mas, apesar dessa grande vontade de cuidarmos muito particularmente das pessoas que transportam esses processos obsessivos, continuamos, tal como naqueles tempos antigos, a enfrentar as mesmas dificuldades que os apóstolos e os discípulos mais diretos de Jesus encontravam quando queriam também ocupar-se de tratar, de cuidar, de confortar esse tipo de situações. Os apóstolos gostariam de poder expulsar os demónios, tal como viam Jesus fazer. Consideravam-nos seres maléficos, não humanos. O espírita idealiza poder sensibilizar os maus espíritos e os obsessores, porque já sabe que todos somos irmãos e que o mal é uma situação passageira em todos os homens. Então é a ponte que fazemos entre 2000 anos, a atualidade. Na altura o ideal era essa expressão do expulsar os demónios. Nós hoje, precisamente com estes 2000 anos de experiências que todos nós fomos tendo, preferimos utilizar esta expressão sensibilizar, a fim de que estejamos mais próximos do que é a realidade desse trabalho que é feito junto daqueles que sentem de uma forma mais intensa as questões obsessivas. Neste capítulo, intitulado A Luta contra o Mal, o autor espiritual apresenta-nos um diálogo entre o apóstolo Tadeu, o Judas Tadeu, que fica mais conhecido só como Tadeu, por causa da analogia com o outro Judas, o Judas Iscariote. Portanto, o apóstolo Tadeu, e uma conversa que ele teve com o mestre, no qual Jesus deixa a explicação que não só elucidou as dúvidas que o apóstolo lhe apresentou, como também nos esclarece até aos dias de hoje. Isto porque Tadeu, sendo um dos 12 homens escolhidos por Jesus para segui-lo na missão que ele desempenhou na Terra, a missão de trazer o Evangelho, essa boa nova, esse código de renovação de conduta para toda a humanidade, marcou todos aqueles que de alguma forma o conheceram, mas era importante que não fosse só ele a desenvolver, a apresentar todo esse trabalho, mas que outros seguidores pudessem igualmente colaborar com ele.
Então, nesse grupo dos primeiros 12 apóstolos, Tadeu era aquele que maior interesse, maior curiosidade tinha, que mais se interessava pelas questões ou pelo problema que ficou conhecido dos chamados endemoninhados, ou seja, o fenómeno mediúnico de subjugação de desencarnados sobre reencarnados e também pelas manifestações de certos episódios daquilo que nós hoje chamamos de doença mental, e que sempre afetava muito a humanidade nessa altura, muito especialmente também porque se tornaram instrumentos da exemplificação que Jesus queria deixar para a humanidade, não só daquele tempo, mas também a humanidade vindoura, de como se deveria lidar com essas questões. E então surgiam muitos casos, muitas situações que ele pôde socorrer, que ele pôde amparar e que também tiveram finais diferentes. Porque, de acordo com a forma como cada um recebia essa oportunidade de mudança, assim as suas vidas progrediram ou estacionaram. Naturalmente que havia sempre uma enorme vontade de poder agir junto desses sofredores. Na verdade, eram demonstrações de violência terríveis, havia uma enorme agressividade nessas manifestações, nessas comunicações, e os corações mais sensibilizados, mais sensíveis ao sofrimento, sobretudo esses que começaram a contactar mais de perto com Jesus, cuja irradiação, cuja vibração de amor naturalmente dissolvia a dureza dos corações, envolvia mais e mais os seres, mesmo que não o entendessem racionalmente, intelectualmente, os seus corações identificavam-se com aquela força de amar que Jesus representava. E então sentiam muita vontade, nomeadamente Tadeu, sentia imensa vontade de ajudar, de socorrer, de fazer exatamente como ele via Jesus fazer. Acontece que quando ele não conseguia, ficava muito triste. E um dia ficou mesmo profundamente apreensivo, porque foi-lhe trazida uma mulher num estado desses de profundo sofrimento e ele, por mais que tentasse, não conseguiu que se afastassem os tais espíritos perturbadores e que a senhora recuperasse. E só no dia seguinte, quando o mestre chegou, é que foi possível, o mestre chegava e, exatamente por essa sua vibração, não havia espírito vingativo que resistisse ao impulso daquele amor que ele irradiava e afastavam-se. Por isso a senhora conseguiu voltar a si e conseguiu equilibrar-se. Na época, e para os judeus, a palavra diabo traduzia o conceito de adversário do bem e de todos os homens de vida perversa. Os daimon, que é de onde vem a palavra diabo, que para os gregos eram espíritos neutros em si mesmos. Eram neutros e, portanto, se fossem influenciar para o bem, podiam ser fantásticos como os mentores. Se fossem influenciados ou influenciassem para o mal, eram então comparados a esses seres profundamente perversos. Para os gregos eram neutros. Depois, quando esse conceito foi absorvido pelos judeus, mantinha-se a ideia de que eram seres como que à parte da criação, não eram seres perversos, mas ao mesmo tempo, depois, com o implantar-se da Boa Nova, eram também aqueles que eram completamente contrários àquilo que Jesus apresentava, a todo aquele bem que o Mestre vinha trazer. Entretanto, na atualidade, e já segundo Carl Jung, em cada um de nós vive um daimon, e ouvi-lo pode ser decisivo para as nossas vidas. Essa voz vem da nossa energia criativa, pedindo-nos mudanças e até novos desafios, embora nem sempre ousemos ouvi-la. Então, conseguimos encontrar aqui uma ponte. Carl Jung já desenvolve os seus trabalhos bem depois de Allan Kardec. Era um curioso, interessado sobre estes assuntos. Ele tinha sonhos, tinha visões, havia situações na vida dele que lhe despertaram para uma imensa curiosidade. Daí ele ter desenvolvido depois os seus conhecimentos e a sua atividade como psiquiatra, como psicoterapeuta, porque compreendia que havia mais alguma coisa para além de simplesmente aqueles fenómenos
que já eram conhecidos. E daí ele ter tido um trabalho muito importante na evolução do pensamento científico no que se refere a estas questões da nossa relação com o mundo invisível. E daí ele próprio dizer que essa voz vem da nossa energia criativa, ou seja, na verdade é a nossa alma, é o nosso espírito, é essa força de querer, de poder, de realizar, que é imortal, que se mantém para sempre, para além da morte do corpo físico, e que por vezes nem sempre queremos ouvi-la, ou seja, naquela questão também de saber escutar a nossa consciência, o nosso sentido ético que já o possuímos, quando é que o respeitamos, quando é que não o respeitamos. Então já é uma voz científica que vem muito ao encontro dos trabalhos que a doutrina espírita desenvolveu e desenvolve ainda hoje. E para nós espíritas, os espíritos somos todos nós, sendo que alguns estão atualmente reencarnados, ou seja, animando um corpo físico, que está aqui nesta Assembleia, sentadinhos nestas cadeiras com o corpo físico, estamos nós os espíritos reencarnados, e em toda esta plateia que assiste também ao trabalho estão os desencarnados, pessoas igualmente como nós, exatamente como nós, sempre só com a diferença que não animam neste momento um corpo físico. Entretanto, Jesus aproveitou essa oportunidade de falar com o Tadeu assim de forma mais íntima, não foi uma conversa com todos os outros apóstolos. Tadeu tinha procurado Jesus assim mais tranquilamente, como acontecia com os outros apóstolos, quando tinham alguma dúvida e queriam falar particularmente com Jesus, e lá estiveram a conversar. E ele aproveitou para esclarecer que todos os seres são criados por Deus. E essa definição ajudou logo, porque ele achava que eram seres à parte da criação, eram seres maléficos e à parte da criação, e quando Jesus lhe diz, não, mas é que são todos filhos de Deus, ele compreendeu de imediato que, sendo filhos de Deus, naturalmente passaram a ser também irmãos dele. Todos nós seremos irmãos, já que temos essa paternidade comum. Essa é a realidade de que ninguém se pode esquecer, muito menos duvidar. É de que todos nós, independentemente da faixa de vivência, de experiências que neste momento temos, somos irmãos. Desencarnados, reencarnados, pessoas boas, pessoas más. Na verdade, temos esse ele que nos une a todos. É certo que existem pessoas más. É certo que existem seres profundamente perversos, abusadores, manipuladores, mas a verdade é que todas essas características, em última análise, revelam sempre a existência de alguém muitíssimo infeliz, profundamente infeliz. Seja pela rebeldia que revelam em relação à própria vontade divina e à sua justiça, seja em relação às particularidades da vida, a uns e a outros, seja pelas mágoas que transportam, que mantêm nas suas almas por situações vividas no passado, seja por desilusões que continuam a transportar e que não conseguem superar e avançar para uma atitude mais positiva e, sobretudo, mais liberta dessas situações que um dia viveram. O ser humano, quando se sente ferido nos seus interesses, tem tendência a tornar-se mau, porque se recusa a aplicar o perdão das ofensas, tal como Jesus exemplificou, e prefere fixar-se nas ideias de vingança. Ora, esse é o problema pior, porque na fase em que nós estamos, quando já conhecemos como é que Jesus nos mostrou o caminho seguro que nós onde podíamos avançar, depois dele ter exemplificado e de nós termos sentido a diferença de ser um ser primitivo e de já ser um ser mais maduro, a partir desse momento, quando nos recusamos a reconhecer as condutas corretas e voltamos às mesmas atitudes do passado, quando já sabemos o que é certo e o que é errado, é que nos tornamos maus. Tornamos-nos maus porque guardamos essa vontade de vingança, o que significa que não confiamos em Deus, porque Ele é que é o Supremo Justiceiro. Queremos fazer justiça pelas nossas mãos e é sempre uma justiça muito rudimentar, embora demoremos muito tempo, às vezes séculos, a cogitar do que é que vamos fazer, e agora vou fazer assim, vou continuar e a perseguir, quando Deus tem uma maneira
fantástica de fazer cumprir a sua vontade, ou seja, a justiça, para que nada passe em vão. Então, como não há nenhum processo de justiça mais fiel do que o de Deus, não adianta estarmos a alimentar esses pensamentos de vingança. Quando o fazemos, tornamos-nos maus, porque começamos a arquitetar coisas horríveis, que não havia necessidade, porque já não somos tão más pessoas assim. Tornamos-nos quando somos ofendidos e não conseguimos compreender essa questão do perdão, essa questão da outra face, que é simplesmente seguir em frente, não dar importância, avançar naquilo que são os nossos interesses, a nossa vida, tentar cicatrizar as feridas, que obviamente colhemos, não é? Quando são esses embates, tentar cicatrizá-las na esperança, na confiança, no socorrermos dos nossos amigos, nos envolvermos no amor, pedirmos ajuda quando precisamos, mas nunca nos envolvermos continuamente, mentalmente, nesse processo. Se fizeram isto, e agora como é que é, e agora como é que é, também vou fazer, e também não. Aí perde-se tudo. Todo o valor de se passar por uma provação que nos vai fazer crescer interiormente se perde quando passamos a alimentar essas ideias de vingança. É um tempo perdido, um tempo muito importante que nós perdemos, que não utilizamos para criar nada, para construir nada, e que na verdade só vai prejudicar-nos, porque vai aumentar os débitos morais perante a vida, de acordo com todas as coisas que nós programamos e todo o mal-estar que criarmos àquele que é o que nós consideramos o nosso adversário. Uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou também, ainda relativo a toda esta questão, é que Jesus, mesmo quando que era ele que afastava os espíritos perturbadores, bastava ele chegar e eles desligavam-se do médium que estava a ser utilizado, nunca o mestre teve como intenção combater os seus adversários. A intenção do mestre nunca foi combater os seus adversários. O que ele precisava, o que ele queria fazer era ajudar aquele que naquele instante surgia em sofrimento. O que fez Jesus, tal como o discípulo da atualidade deve fazer, é combater a manifestação da ignorância, acrescentando, como o faz o Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. O sublinhado é meu, porque achei, não sei, ainda não me tinha ocorrido, achei fantástica esta expressão. O trabalho de Jesus e o nosso, quando queremos seguir na rota do que ele nos ensinou, é combater a manifestação da ignorância. Porque, na verdade, é por ignorância que nós somos maus. É por ignorância que nós alimentamos essas vinganças. Então é preciso divulgar o conhecimento para que possamos sair desses aspectos de ignorância, de pensar que por nossas mãos conseguimos fazer justiça e explicar que não, acima de nós existe quem sabe fazer justiça de uma forma muito mais completa. Nós não precisamos de perder tempo. Então temos que dizer isso. É isso que Jesus pretendia. E é essa mensagem que ele nos passa até os dias de hoje. É que não é combater os perseguidores, não é combater os adversários, mas sim a manifestação de ignorância que essas perseguições, esse domínio obsessivo faz, é a prova disso. E tentar seguir fazendo como faz o Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E quando Tadeu, que estava movido por muito boas intenções, não havia nele nada que não fosse a boa intenção de ajudar, de socorrer. Mas quando ele faz esta pergunta a Jesus, porque o objetivo dele era poder curar aqueles que estavam, que eram aquilo que nós chamamos agora na atualidade portadores de doença mental. Não é? Chamavam loucos, mas a loucura é um aspecto dos vários aspectos da doença mental. E quando ele pergunta, apesar de toda essa boa vontade, pergunta ao mestre, porque é que não podia o mestre transmitir aos seus discípulos automaticamente o poder de expulsar os malfazejos? A resposta do grande amigo é surpreendente, mas profundamente elucidativa para todos nós.
E ali voltei a sublinhar, ou automaticamente, porque é maravilhoso pensar hoje em dia, devia estar, estou a brincar, mas é como se fosse já a lançar a vista, a visão para o futuro, quando hoje em dia nós carregamos num botãozinho e automaticamente surge alguma coisa. É como se ele desejasse que houvesse esse automatismo, que Jesus pudesse transferir para eles e automaticamente a própria expressão é reveladora mesmo deste nosso aspecto um pouco ingênuo, quanto nós desejamos, porque é que automaticamente, se somos discípulos, somos servidores de Jesus, porque é que não podemos fazer como Ele faz automaticamente? Ou seja, ignorando as inúmeras etapas do progresso evolutivo até se conseguir ser um espírito crístico, do nível de que Jesus é, para que conseguisse chegar a qualquer lado e tudo se resolvesse, até a natureza se acalmava. Revela essa ingenuidade em relação a isso, quando ele pergunta, então, mas não podes transferir automaticamente para nós esse poder de expulsar os malfazejos? A resposta de Jesus é muito elucidativa, porque nessa conversa, e como já vimos, o apóstolo não só gostava muito desse tema e sentia uma enorme emoção e necessidade de socorrer esse tipo de aflitos, esse tipo de sofredores, mas também de combater, no fundo, aqueles que já começavam a perseguir a ideia nova, a ideia que Jesus vinha trazer. Era esse o seu objetivo. A resposta de Jesus, na verdade, é uma outra pergunta, e que é: por que motivo não procede Deus assim? E aí nós somos obrigados a ponderar, pois é verdade, por melhor que seja a nossa vontade de realizar certas ações benéficas, nós não vemos Deus proceder assim. Deus dá o tempo, a oportunidade, a experiência, a nova reencarnação, nova família, novo emprego, nova tarefa, e vai dessa forma permitindo o nosso amadurecimento, o desenvolvimento das nossas capacidades, da lógica, do raciocínio, do discernimento, da emoção. É essa a maneira como que Deus cuida. E a pergunta que nós temos de colocar a nós mesmos é: porquê que nós próprios não nos dedicamos a fazer esta pergunta nos momentos mais cruciais da nossa vida, nos momentos mais graves, naquelas grandes dúvidas que se deparam ao longo da nossa existência? Porquê é que nós não perguntamos a nós mesmos, mas porquê é que Deus não faz? Às vezes até perguntamos, sobretudo na atualidade. Já ouvi várias pessoas referir, mas porquê é que Deus não tira aquela pessoa daquele lugar, daquele governo? Porquê é que não muda? Porquê é que não é Deus? Porque já se percebeu que nós não podemos fazer. Porquê é que não é Deus que tira? Porquê é que Ele não substitui? Porquê é que Ele não manda embora este e aquele? Porquê? Ora, por maior que fosse aí a nossa vontade, que fosse Deus a agir, na verdade, ainda não compreendemos bem por que mecanismos Deus se rege para fazer que a vida evolua e que todos nós consigamos passar na Terra pelas nossas experiências diferentes. Jesus pergunta àquele seu discípulo, como pergunta a todos nós agora: e será o vosso amor e interesse pelo próximo maior do que o que o Pai tem para com todos? Aí a alma silencia mais profundamente. Temos de refletir sobre isto, temos de ponderar. Realmente, por um lado, queríamos que fosse de uma forma quase automática, nós podemos fazer o bem. Por outro, não sendo possível, então porque é que não é Deus que faz? E por outro, pensar, ok, se calhar não posso fazer assim tanto ou tudo quanto eu queria, porque não há quem tenha interesse maior e amor maior pelo nosso próximo do que Deus, o nosso Pai. A explicação prossegue e abre uma nova janela de entendimento para estas questões que continuam a ser afligentes na atualidade. Porque, tal como no passado, também no Centro Espírita se deseja um final feliz para todas as histórias de dor e sofrimento que se nos apresentam, implorando auxílio. Jesus quer que cada um se compenetre da responsabilidade que tem no próprio progresso, no trabalho a seu benefício, no processo
da sua renovação. Cada um, independentemente da fase onde está, porque nós estamos sempre em progresso e como temos muito ainda que caminhar, temos muito ainda para aprender. E o nosso processo continua sempre a precisar de ser renovado. Então, a nossa responsabilidade tem que ser comum. Todos temos responsabilidade, sejamos mais sofredores, menos sofredores, todos temos a responsabilidade de nos compenetrarmos do quanto temos que fazer pelo esforço da nossa mudança. E acrescenta também que, tal como nós buscamos um esforço de cada dia para sermos melhores, também aqueles que nós pretendemos ajudar também estão nessa fase. Também eles estão nas suas lutas para conseguirem sair da posição onde se encontram. Mesmo aqueles que, fechados nos seus projetos de dor e de vingança, e aqueles que, fechados nos seus projetos de dor como vítimas e vitimizando-se muitas vezes, também têm esse processo e essa necessidade de se transformarem, de terem a responsabilidade de participar no seu próprio processo de equilíbrio e de cura. Deus não abandona as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Ora, Deus, como um pai, nós não conseguimos imaginar, mas o melhor dos pais terrenos, também cuidando de criar todas as condições para que os seus filhos progridam, para que os filhos rebeldes se tornem mais dóceis, na verdade, mantém as suas ocupações, não fica só ali dedicado a não sei fazer mais nada. Ele faz o que lhe compete, mas mantém, se for uma pessoa bem equilibrada, tem que manter o nível dos seus interesses, das suas ocupações. Mas Deus, então, que está acima de tudo isso, como nós ainda não conseguimos entender, não abandona mesmo as suas atividades para impor, e esta aqui é a palavra importante, impor renovação moral dos filhos ingratos. Portanto, assim como não pode ser uma coisa automática, Jesus passar para nós a autoridade moral para afastar os espíritos rebeldes, Deus nunca perde o seu tempo a impor qualquer tipo de renovação moral. Ele deixa essa responsabilidade, dá o tempo para que a responsabilidade se faça sentir e depois então permite que o próprio mecanismo da vida cure, eduque, elucide e faça surgir então o homem novo. Então, o que é que nos compete fazer? Claro, chega uma altura que depois começamos a entrar naquela inquietação. Então, eu estou aqui tão de boa vontade, mas mesmo assim já sei que não vou ser capaz de alcançar um nível fantástico como o de Jesus. Pronto, ok, não posso fazer. Então, mas o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? Até onde é que eu consigo ir para poder fazer o melhor possível? E aí já isso me bastar. Não podemos reclamar. Ponto 1. Porque o sofredor que pretendemos ajudar não acata as nossas recomendações. Não podemos reclamar, porque o adversário invisível, mas sempre presente, não aceita perdoar ou seguir Jesus. E como todos ainda estamos a caminho, tanto aquele que quer servir, como aquele que quer obter mudança da sua situação de sofrimento, tem de permanecer muito atento aos deveres que lhe compete executar, enquanto ser imortal e enquanto trabalhador ao serviço de Jesus, nomeadamente sabendo ser sempre fiel. Saber cumprir com os seus compromissos. Os compromissos materiais, já toda a gente sabe que tem de ser, ou o patrão penaliza. Com os compromissos espirituais, como não há uma penalização, pensamos nós, não é? A vida vai passando, nós vamos fazendo, não faz mal, depois logo se vê, depois ora-se, pede-se ajuda, implora-se, ai e tal, e Jesus ajuda sempre, Deus cuida sempre, então lá vamos continuar. Mas há aquela dificuldade de se conseguir ser sempre fiel ao que se prometeu, a esse compromisso de mudança, que é um compromisso também com o que os mentores contam, com o que Jesus conta, porque sempre que um discípulo se compromete a ser seu trabalhador,
compromete a ter uns quantos procedimentos constantes. Quando ele se trai a si mesmo, deixa de ser fiel. Então, há uma porção de mecanismos que, por essa sua infidelidade, tombam. É como aquele jogo de dominó, que de repente está tudo muito certinho. Há uma peça que cai há um instante e os outros todos desandam. Há uma porção de circunstâncias que depois os mentores remedeiam, ajudam, voltam. É possível voltar a repetir, mas aquele instante perdeu-se por essa questão de infidelidade. Nas dificuldades e nos conflitos que encontrar, não pode permanecer prisioneiro dessas situações. Porque muitas vezes são situações que, não tendo diretamente a ver connosco, pela própria sensibilidade, pelo gostar, não é? À medida que vamos gostando mais do próximo, vamos nos preocupando, vamos ficando mais ligados, mas não podemos permanecer prisioneiros. Há que refletir, há que meditar, há que orar e há que entregar às forças superiores, às forças divinas, que podem, melhor do que nós, socorrer. Então, não ficar em permanência prisioneiro dessas situações. Há que refletir e meditar no que é possível fazer, tendo sempre em mente que Deus tudo conhece e, por isso, não deixar estacionar no seu trabalho de autorregeneração. Porque, mesmo ajudando o próximo, nós estamos sempre em trabalho de autorregeneração. Estamos sempre a fazer o nosso próprio trabalho. Depois, não podemos esquecer a riqueza do nosso mundo interior, que deve ser mantida sem pensamentos que possam poluí-la. Se a nossa riqueza interior fosse feita de pérolas e joias e peças magníficas, veríamos que poderiam ficar manchadas, não é? Poderiam ficar sujas se não forem cuidados, os nossos tesouros materiais não forem cuidados devidamente, eles acabam por manchar. Então, a nossa riqueza interior, que é bem mais sensível, bem mais importante incomparavelmente, pode ficar poluída, pode ficar manchada, pode perder o brilho, sempre que, na infidelidade ou na perda de tempo, acabamos por não lhe dedicar a necessária atenção. E, pelo contrário, deve ser sempre aumentada esta riqueza interior, e aumentada pelo estudo e pela prática dos bons comportamentos, sobretudo no que diz respeito à ética. Nos dias de maior rigor, nas tempestades da alma, saber aceitar a dificuldade que surja sem revolta, mas com o pensamento confiante, ter sempre aquela a esperança, mas aquela esperança prática, aquela esperança que nos leva a fazer alguma coisa, que mostre que o aceitar a dificuldade não é simplesmente ficar parado, mas sim criar uma dinâmica que nos ajude a superar esses momentos dessas tempestades da alma que naturalmente nos têm que visitar. Não há como progredir. Temos o exemplo da natureza. A natureza não se renova sem as tempestades que varrem aquelas folhas todas mortas, que na verdade elas estão secas porque a árvore é tão inteligente. Enfim, isso é um princípio, mas tem recursos tão importantes que ela recolhe todos os fungos, todas as bactérias, todas as coisas menos boas que existem nela, circular nela, encaminha para as folhas, e é por isso que as folhas ficam amarelas e depois caem. E, portanto, ela renova-se completamente. Vêm as tempestades essenciais, elas renovam-se, bevergam-se, de acordo com o vento, não podem sair daquele lugar, portanto, têm que esperar ali mais que o tempo traga as novas oportunidades, que são os novos brotos, as folhinhas, os frutos que irão dar de novo. Então, connosco, passa-se o mesmo, as nossas tempestades da alma têm de acontecer. E nesse momento só temos de pensar nas palavras de Jesus para nos recordarmos que esse é o bom combate a que ele se referia. É um bom combate. Não é as guerras dos homens, isto que é por interesses que não têm verdadeiramente importância já nos dias de hoje, mas sim o bom combate da nossa própria alma. Depois tentar sempre compreender os maus espíritos, alimentando por eles sentimentos de compaixão e de piedade. E porque, como Jesus disse a Tadeu, toda a intenção é excelente. Portanto, sempre que alguém com a intenção de ajudar, de socorrer, de amparar, de resolver aquela questão se dedica, está a ter algo de excelente na sua ação. E essa excelência
é aproveitada pelo mundo espiritual, pelos benfeitores, essa energia que nós desenvolvemos em nós pelo interesse, pela preocupação para o bem-estar do outro, é recolhida e é uma substância, é uma energia que é possível armazenar, que eles podem levar para o objeto da nossa preocupação e derramar sobre ele, apaziguando, tranquilizando, levando-lhe um pouco de paz. Então, mesmo que nós não consigamos resolver como gostaríamos, como sonharíamos essa história de final feliz, essa problemática, a intenção com que nós nos dedicamos a ela é excelente e tem resultados práticos. E não desprezar a menor oportunidade de divulgar a importância da renovação, da mudança, mas manter-se atento aos próprios deveres. É aquela questão, não adianta só chegar aqui, dizer muitas coisas, passar muita informação, é muito importante, mas se eu próprio não a aplicar em mim, esta minha informação que eu passo não só não vos alcança, como não me traz a mim também nada de benéfico. É meu dever manter-me todos os dias também, tal como sugerimos, e quando digo meu, é todos aqueles que são os trabalhadores, é manter-se atento aos próprios deveres, sem nunca esquecer aquilo que compete também, melhorar, substituir, alterar os comportamentos cada vez melhores que todos nós devemos ter. No decorrer desta conversa com o seu apóstolo, esta também é muito interessante. No decorrer da conversa com o seu apóstolo, que era o apóstolo que maior curiosidade e maior interesse tinha pelas questões ligadas aos processos de subjugação, que é como na atualidade a doutrina espírita identifica esses casos chamados de endemoniados, e que são tão carinhosamente acompanhados pelo Centro Espírita. O Centro Espírita tem sempre recursos para ajudar estas pessoas, reencarnadas e desencarnadas, ligadas a este problema. Acompanhamento que é feito através dos trabalhos realizados pelo grupo mediúnico, e Jesus dá o seu próprio exemplo, então, para ajudar mais ainda o seu apóstolo a compreender estas questões, dá-lhe o seu próprio exemplo dizendo: eu tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Ou seja, há que aceitar a luta como ela surge, pensando, e agora o que é que eu faço? Bem, há de haver recursos, vamos pô-los em funcionamento, mas ao mesmo tempo conseguir reservar o espaço de repouso de si mesmo, não é só repouso físico, é mais um repouso mental, dessas situações, desses dramas, de todas essas questões, obviamente na oração, na reflexão, na meditação, mas também nas atividades que apaziguam, que o ajudam a reconstruir-se depois desses confrontos difíceis, às vezes com a dor alheia, e aguardar que no dia seguinte, com a nova oportunidade que virá, poderemos também avançar para a continuação de atividades que irão ajudar a todos. É difícil, por vezes, não reter a preocupação, não só por uma questão de carinho, perante a aflição daqueles de que podemos cuidar, que temos a oportunidade de ajudar, que chegam ao nosso conhecimento, mas também porque às vezes as próprias angústias, o sentimento de angústia que envolve essas pessoas e os espíritos a elas ligados, também passam a envolver alguns os elementos do grupo e portanto, é um pouco difícil passar sempre e ficar sempre imune quando acontecem estas situações. Mas, de acordo com os conselhos de Jesus, é importante que saibamos vivenciar essas experiências, que fazem parte do nosso projeto e do nosso amadurecimento, mas confiar que no dia seguinte novas situações aguardam por nós e o que se torna, o que faz de nós, o que aumenta ainda mais essa obrigação de nos mantermos sempre equilibrados, porque nunca sabemos quando é que realmente seremos chamados a ser esses instrumentos de intervenção divina, porque nós somos as mãos de que os benfeitores se utilizam, somos o corpo, somos a fala, somos o olhar de que o mundo espiritual se utiliza.
nesses processos de auxílio e de amparo. E acrescenta Jesus: nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. E, da mesma forma, nunca no centro espírita se invoca qualquer tipo de espíritos, muito menos os representantes da sombra ou das trevas, como eles gostam de se intitular. Nunca há evocações, não passamos essa fase. No tempo de Kardec foi a maneira que encontraram de recolher todas as informações do mundo espiritual através dessas evocações. O centro espírita, na atualidade, não executa nada disso, ou sequer tenta provocar o que quer que seja, quando cria, quando inventa, quando materializa determinadas ideias para criar atividades e serviços que venham ao encontro criando amparo para os mais aflitos. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e, por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. E quando aqui, no Centro Espírita, no decorrer dessas mesmas atividades de esclarecimento e de socorro, eles apresentam-se muitas vezes, apresentam-se senhores das trevas ou obsessores muito empedernidos, que por sua vez têm outro conjunto de espíritos que eles comandam para estar próximo daquele que é o seu desafeto. Muitas vezes eles acabam também por ser canalizados à comunicação mediúnica, porque nós entregamos aos benfeitores a orientação do trabalho, não mencionamos esta ou aquela outra pessoa, portanto fica para o conjunto daqueles que precisam de ser ajudados. E, por vezes, não vêm só espíritos sofredores ou com doenças ou com queixas relativas. Por vezes, na sequência dessas atividades, surgem, então, esses espíritos mais agressivos, mais violentos, e são tratados exatamente da mesma forma de um espírito que chega, por exemplo, o espírito que foi em suicida, que chega num sofrimento horrível, a quem nós devolvemos com todo o carinho, com as melhores energias que nós tivermos, com o próprio magnetismo, para ajudá-lo a libertar-se daquelas dores terríveis que ele sente ainda, para ajudar a encontrar um pouco de conforto, a criar condições para que ele possa ver os seus benfeitores, os seus mentores espirituais, os seus amigos. Da mesma forma, estes espíritos são tratados, os senhores das trevas, com todo o cuidado, com todo o respeito, embora, basicamente, nos limitemos a ouvir os seus desabafos e aqueles que eles acham que têm que vir dizer-nos, porque aí está, não sendo nós espíritos a craveira do Mestre, por maior que seja a nossa compaixão para com o seu sofrimento, porque também eles sofrem imenso das desilusões e as suas mágoas, nós não temos como, pela nossa conversa, eliminar ou alterar completamente a sua mentalidade. Então, isto é um trabalho que pode demorar a nossa vida inteira, de nós encarnados trabalhadores, às vezes passar para outras vidas, porque de acordo com o drama e a rebeldia e a vontade de ser adversário tenaz de determinada situação, assim lhe é exigido tempo para que ele possa dulcificar-se, para que ele possa transformar-se. Então, apesar de ser difícil, e ao longo, agora neste caso já de várias décadas, deste tipo de trabalho, já tivemos a oportunidade de ver alguns desses casos, desses chamados senhores das trevas, que têm verdadeiros exércitos de outros espíritos quem eles dominam e comandam, e já assistimos por várias vezes, já tivemos a oportunidade de os ver depondo as suas armas, como eles próprios dizem, às vezes mesmo materializando, deixam-se ver com os escudos, as espadas, e eles ajoelham-se e depositam no sol, como acontece nas grandes batalhas da história dos homens. Mas não temos a menor ilusão
Não temos a menor ilusão de que esses momentos nos pertençam. Não pertencem. Nós somos apenas a peça mais pequenina do mecanismo que se cria para este tipo de auxílio. E isso acontece porque estão presentes os benfeitores espirituais. Espíritos que nós nem conseguimos definir o seu nível de grandeza e que, às vezes, durante muitos anos, desencadeiam iniciativas que têm tido como objetivo dulcificá-los. Sejam visitas às suas áreas, a essas colónias que eles também criam, essas colónias sombrias, seja enviando-lhes amigos, amores do passado, seja criando oportunidades entre aqueles que estão reencarnados e que eles dominam, mas que, por exemplo, recebem, imaginem uma pessoa que eles obsidiam, mas que de repente recebe pela maternidade ou pela paternidade um espírito que, por sua vez, estava profundamente ligado por laços afetivos positivos a esse Senhor das Trevas. É como se criasse depois ali um jogo totalmente diferente, as regras mudam, porque se ele continua a perseguir aquela pessoa que ele odeia, de alguma forma vai afetar o seu amor. E então há muita coisa que desmorona nesses instantes. E essas situações muitas vezes são criadas pelos benfeitores, a fim de que, de uma forma aparentemente desconhecida e invisível para nós, que movimentamos aqui desta forma com uns e outros, eles alcancem no aspecto invisível, no aspecto espiritual, essas conquistas que vêm depois beneficiar e dão uma volta enorme a todo este circuito e conseguem beneficiar esse Senhor das Trevas, esse imenso exército que sem esse Senhor das Trevas fica disperso e pode ser amparado, porque muitos deles são manipulados. Pode ajudar aquele que na Terra vai agora surgir e, sobretudo, enche-nos o coração de uma felicidade, mais do que não é uma alegria tola, é mesmo uma felicidade. Saber que estas coisas acontecem e que nós podemos fazer parte, ainda que uma ínfima parte, desse trabalho que foi conseguido a benefício da felicidade de muitos. Para que se alcancem essas conquistas com a aceitação do início de um processo de regeneração por parte de um inimigo espiritual, tem cada um que edificar o reino de Deus no âmago do Espírito. E o que é esse reino de Deus? Esse reino de Deus é aprender a construir uma vivência constante. Não é muito alto, não, é constante. Enfim, o mais constante que conseguirmos, de paz, de boa vontade em nós, de boa disposição perante tudo, perante todos, de flexibilidade em relação aos defeitos alheios, de aceitação das próprias fragilidades. É ter interesse em tudo e fazer tudo para agradar ao outro, é gostar de cuidar dos outros e é também gostar de si mesmo. Conseguir viver neste ambiente, conseguir que isto seja a vivência constante, natural em algum de nós, é já ter construído o reino de Deus em nós mesmos. Nas palavras de Jesus, é a edificação, é a construção divina da luz. É o retirar dos aspectos sombra que ainda trazemos das nossas experiências anteriores. Deixar que na nossa natureza imortal, essa luz com que Deus nos envolveu desde o instante que nos criou, possa ter espaço para se expandir. Retirando a sombra, a nossa luz natural expande-se. E então é aí que nós passamos a ser bons. Retiramos desta lição do Mestre para com Tadeu, e que é, na verdade, para todos nós, a conclusão de que é necessário trabalhar incessantemente para que nos possamos melhorar a cada um individualmente e a todos em conjunto. É importante recordar essa lição quando estamos na posição de sofredor e de obsidiado. Quando somos aquele que chega ao centro espírita solicitando ajuda para problemas que mais ninguém consegue resolver. Nesses casos, quem pede ajuda e até mesmo cheio de fé, aguarda confiante que alguma coisa seja feita, nomeadamente nessas reuniões mediúnicas, no sentido de serem afastados aqueles que eles consideram serem responsáveis pela sua perturbação. Mas a primeira coisa que se sugere a uma pessoa que nos contacta assim é de que o espiritismo tem de ser estudado, porque não há nada que o centro espírita faça que se assemelhe
ao efeito de uma aspirina. Não há nada que surja com um estalar de dedos ou simplesmente pela boa vontade que vai vivendo no coração, na alma de todos aqueles que trabalham no centro espírita. Os obsessores têm a oportunidade de manifestarem o seu pensamento, também eles, de desabafarem as suas mágoas, os seus protestos e de receberem todo o conforto que conseguimos para que eles encontrem algum equilíbrio, em alguma paz. E às vezes até aceitam iniciar uma nova forma de viver numa colónia espiritual. Em vez de andarem por aqui e nestes debates, nestes confrontos e afligindo aqueles que são os seus desafetos, ele aceita então ir para a colónia espiritual. Mas de alguma forma não se desliga totalmente. Há ligações muito fortes que nós não conseguimos ainda bem compreender, têm origem nas maldades que fizemos uns aos outros. E então o que acontece é que eles de alguma forma vão sempre sabendo como é que o seu desafeto na Terra está a viver, o que é que mudou, o que é que aprendeu, e com a frequência do centro espírita. E o que muitas vezes acontece é que observam aqueles que perseguiam, mas veem-nos tão iguais ao que foram antes, que toda a ajuda se esvai e regressam quase sempre aos mesmos objetivos de vingança. Por isso é que estas palavras não podem ser só dirigidas aos trabalhadores, mas sim a todos aqueles que precisam de socorro, que precisam de ajuda e que precisam de compreender esse nível de responsabilidade de mudança. As lições do Mestre aplicam-se invariavelmente a todos nós. O sentido da responsabilidade que cada um transporta tem de ser aplicado em todas as situações. Por isso não devemos esperar que sejam os outros a trabalhar a nosso favor, mas compreender que a cada um cabe a necessidade de trabalhar a benefício da sua saúde e da sua paz. Nos momentos de atendimento fraterno, quando tomamos conhecimento dos pormenores que envolvem cada caso, orientamos de imediato para a necessidade da frequência dos vários trabalhos que aqui se realizam para iniciar a compreensão das questões relacionadas com a imortalidade da alma e com a mediunidade que permite essas manifestações de dor, de sofrimento. Mas falamos também do valor da assistência espiritual através do passe magnético, a importância que tem esses momentos, a urgência de substituir o foco dos interesses dessas pessoas pela introdução progressiva de novas ocupações e objetivos, de maneira que consigam diluir essas ligações mentais mais intensas, mais fortes e libertarem-se ou atenuarem a intensidade dessa prisão mental. Porque é importante que se crie um ambiente mental mais saudável, onde os pensamentos tristes e depressivos sejam substituídos pela vontade de viver e de se sobrepor às dificuldades, fazendo-se forte para realizar os seus bons projetos na vida, passando a interessar-se mais pelos outros e assim sair do casulo em que se encerrava, renovando-se para viver uma vida plena. E agora que pensavam que afinal hoje não havia o texto e o vídeo, devo dizer-vos que vamos vê-lo. Vamos fazer ao contrário fizemos ao contrário desta vez. Vamos agora passar a ilustração do texto a partir do qual todo este trabalho foi elaborado. Capítulo 7. A luta contra o mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acessão. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova e de todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira
a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismado. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demónios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele, de vez, a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se, particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Mas não seria justo? Ajuntou o discípulo com certa convicção. Convocarmos todos os géneros malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: Por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos seus filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sagrentas. Não olvides o teu próprio trabalho.
padecem no inferno das ambições desmedidas, caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar, nunca. Os grandes patrimónios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E, além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só dos seus súbitos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súbito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. No plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido destes problemas fáceis e singelos? Aceita a luta. Sempre que fores julgado digno dela, não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, Disse ele. vossos raciocínios me iluminam o coração. Mas terei errado, externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Toda a intenção excelente Redarguiu Jesus. será levada em justa conta no céu, mas precisamos de compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhes fechei as portas do coração, encarando a sua vida como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento. Porém, acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente à vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos, assim, ao início das nossas explicações. Retrucou Jesus. Pois, para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer sinceramente, tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu com os seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas.
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não o achando diz: voltarei para a casa de onde saí, e, ao chegar, acha varrida e adornada. Depois, vai e leva mais 7 espíritos piores do que ali entraram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Repetindo esta última frase deste último parágrafo deste capítulo, para que fique bem instalado dentro de nós, bem gravado, tal como no dia daquela lição inesquecível, também hoje todos nós compreendemos que é indispensável edificar cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Os nossos trabalhos, que agora também já vai longa, e levando novamente o pensamento a Jesus, para lhe agradecer a oportunidade que nos deu de podermos aqui estar refletindo sobre todas estas questões importantes para a nossa alma. Agradecemos esse amor que nos tem, com que nos dedica em todos os momentos da nossa vida, percorrendo connosco essas dificuldades, essas alegrias, dando-nos força e coragem para conseguirmos avançar, progredir, crescer espiritualmente. Agradecemos-te, Mestre amado, a oportunidade de podermos aqui estar, de podermos refletir, de podermos pensar. Agradecemos-te a oportunidade nesta reencarnação, termos podido conhecer a doutrina espírita e podermos aqui estar em conjunto, trabalhando para a evolução da nossa alma. Agradecemos também aos mentores espirituais desta casa, que semanalmente nos acolhem com todo o seu carinho, dando-nos essa energia, esses fluidos benéficos que combatem as nossas dificuldades físicas e espirituais. Agradecemos-te e que estas energias possam ir connosco para os nossos lares, ajudando a todos aqueles que se cruzem connosco e também possam ajudar os espíritos que aqui vieram connosco aprender. Dá-nos, Senhor, a coragem de continuarmos este trabalho árduo de crescimento para que possamos seguir-te e sermos os teus servos fiéis. Que assim seja.